Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Estamos de volta aqui, depois de um bom tempo aí desde o último vídeo, quando falei que eu ia retornar aqui a montar o sistema de criação de peixes. Vocês podem ver aí que as caixas aqui dentro da estufa estão vazias. Então eu vou iniciar aí uma série de vídeos, eu não sei exatamente quantos vão ser, de remontagem aí, de recolocação em funcionamento aí do nosso sistema de criação de peixes de aquaponia. E aí nesse período aí eu vou mostrar para vocês o que a gente vai montar aqui, como a gente vai fazer, o que vai ser diferente do que tinha antes. Para quem já acompanha o canal aí lembra que a gente tinha as caixas aqui enterradas e uma série de outras situações diferentes do que é hoje, mas aí eu vou falando isso paulatinamente conforme aí na sequência dos vídeos. Então pessoal, dos motivos aí, o principal motivo na verdade que fez a gente desmontar o sistema aqui, ficar um tempo aí sem criação de peixes ou sem a aquaponia funcionando aí a 100%, apesar de que eu ainda estou com ela aí funcionando o básico, né, para manter os peixes vivos, os poucos peixes que sobraram. O principal motivo foi o fato de eu ter uma má circulação de água, e aí isso me ocasionava aí uma série de problemas. E o principal fator é que as minhas caixas eram enterradas aqui, né, não tinha esse piso e tinha pouco declive para cá. Não tinha esse degrau, tem em torno de 25 centímetros. E as bombonas também eram enterradas, os filtros eram nessa região aqui e nessa aqui. Era um sistema duplicado, no caso tinha tanto nesse lado como nesse. Duas caixas nessa mesma situação que estavam essas aqui, tinha mais duas aqui enterradas. E esse fator fazia com que a minha declividade aqui não fosse o suficiente para a minha água circular de uma forma adequada. Ela circulava, né, mas não com o caimento adequado. E também, principalmente nesse lado aqui, eu tive problema com vazamentos e entupimentos. Em razão do encanamento ser subterrâneo, as caixas bombonas todas fixas, não tinha como a gente mexer nisso. Então isso que me fez desabilitar todo o sistema aqui dentro e manter os peixes. Ó, tem uma outra caixa montada ali fora, tá com os peixes, principalmente os cascudos e alguns que eu mantive ali, com as camas de cultivo ali fora, ó, em funcionamento. Então, de uma forma bem resumida, para quem está chegando agora, essa era a minha situação aqui. Então, qual que é o meu objetivo agora, a partir desse novo sistema que eu vou montar? Eu inicialmente pensei em fazer um sistema aqui com um encanamento de saída, que seria justamente para melhorar a circulação, com cano de 100. E ao invés de utilizar aqui as flanges, aqui a gente tem encanamento de 50, eu utilizaria aquelas gachetas de borracha, de 100 milímetros. Mas o que acontece? Provavelmente a circulação ficaria melhor, obviamente, pela dimensão maior do cano, né? A gente não teria nenhum tipo de problema de entupimento. A circulação seria melhor num sentido de mais volume de água, principalmente. A priori seria isso. Mas o que eu teria que fazer? Eu comprei até as gachetas, eu acho que eu comprei 6, se eu não me engano. Mas eu decidi que por hora eu não vou utilizar essas gachetas. Eu vou montar o mais próximo possível da configuração que eu tenho aqui, em termos assim de encanamento e de bitola de cano, para principalmente eu não precisar gastar, que nesse momento aqui eu até demorei bastante para retomar o sistema aqui em razão disso. Então eu vou tentar montar com o máximo possível de peças e encanamento que eu tenho, utilizar aqui já essas mesmas saídas. E por que eu decidi isso? Além de que eu teria que trocar todo o meu encanamento, comprar tudo de 100, né, e não utilizar nada do de 50 que eu já tinha, eu decidi que pode funcionar bem assim, porque essas caixas aqui estão furadas embaixo, ó, elas eram montadas com um sistema de overflow com saída por baixo. E esse sistema, que era o que estava desse lado aqui, não me deu problema com relação a entupimento ou algo assim. Na verdade até às vezes entupia, mas era a entrada de água aqui, aquele cano que vai aqui central, que às vezes eu, em razão de eu dar plantas para os peixes, as plantas tampavam, então acontecia às vezes subir o nível, mas era por isso. Não teve problema com fluxo de água, nada disso, apesar do caimento também não ser o melhor que poderia. Considerando que aqui eu vou utilizar
um sistema de encanamento por caixa. Então eu vou refurar as bombonas aqui todas, ao invés de uma entrada ali, ó, serão duas. E consecutivamente isso em todo o sistema. Eu vou dobrar, né, a circulação de água, utilizando principalmente as peças que eu já tinha, que era montado do lado de cá. Que daí nesse primeiro momento eu utilizo o que eu tenho. Se já não tinha tanto problema assim com a circulação de água com duas caixas no mesmo encanamento, cada uma com o seu, eu acredito que vai dobrar a minha eficiência aqui em termos de circulação e tudo mais. Então nesse primeiro momento, nesse sistema que eu estou montando aqui, ou remontando, eu vou fazer dessa forma. O que eu vou mudar? Aqui, principalmente com relação ao sistema de filtragem. Eu pensei muito, e aqui foi talvez o que fez eu demorar mais tempo, desde que eu desmontei e comecei a replanejar, além de outros aspectos aí de natureza pessoal, que me demorou muito, fez eu demorar, né, a retomar aqui o sistema. Foi o sistema aqui de filtragem. Eu pensei muito em como que eu ia montar esse sistema aqui. Então qual que é a ideia hoje? Talvez aí no decorrer que a gente vai montar eu possa até mudar alguma coisa ainda, mas a priori vai ser o seguinte. Então os tanques dos peixes lá com saída por baixo, overflow com saída por baixo, vão entrar nessa primeira bombona, onde eu vou duplicar todas essas entradas e saídas de água. Isso aqui vai ser um decantador simples, da forma como a gente utiliza aí. Inclusive eu tenho vídeos aí no canal, para quem está chegando agora, do passo a passo de como montar todo esse sistema aqui, como montar um decantador, como montar um filtro, como montar um overflow, isso tudo tem vídeos aí no canal, quando eu montei o sistema aqui inicialmente. E a ideia, a essência disso continua a mesma. Então aqui vai ser um decantador simples, isso aqui vai ser um filtro, o primeiro filtro. E qual que é a diferença em relação ao sistema que eu tinha? Eu não utilizava filtro com brita, com argila expandida, com manta, com nada assim, era só escovas filtrantes. E eu tinha um problema de que chegava, um dos problemas também que eu tinha, chegava às vezes muita água com resíduos sólidos aqui no decantador. E a bomba mandava isso de volta lá para as camas de cultivo e eu tinha aqui aquela bancada de cultivo, que é em perfil NFT. E essa água com resíduo ia também para o perfil e acabava parando, não entupia, nunca tive problema de entupimento no perfil, mas parava nas raízes das plantas muita matéria orgânica. E esse é um fator que eu quero resolver. Então como que eu vou tentar resolver ou amenizar isso? Primeiro um decantador, aqui será um filtro, e esse sim eu vou fazer um filtro mecânico mesmo. Vou verificar ainda o que eu vou colocar aqui, argila, talvez alguma manta, algo como a maioria do pessoal usa aí, num sistema para que a água entre aqui e já filtre. Passando desse filtro vai ter um terceiro filtro aqui. Então veja que para duas caixas não vão ser duas bombonas como era antes, né? Antes era decantador e filtro com escova. Agora vai ser decantador, filtro mecânico mesmo, com elementos filtrantes, e aí depois as escovas. Numa terceira bombona que não está aqui. Depois dessa bombona eu ainda vou pensar num sistema aqui para fazer uma nova filtragem dessa água, para que eu mande essa água daqui para minhas bancadas de cultivo, que a ideia a priori é instalar aqui. Então veja que vai ser um envio de água para as bancadas a parte do SAMP. Essa é a ideia inicial, a ideia hoje. Essa caixa que vocês estão vendo aqui vai ser o meu filtro, o meu verme filtro, o filtro com minhoca, que já era uma ideia aí que eu comentei nos vídeos anteriores que eu queria colocar. Basicamente como vai funcionar? Também ela vai ser preenchida aqui com elementos filtrantes, principalmente argila expandida e outros que eu já tenho aqui. E a entrada de água aqui vai ser a partir do decantador, ou seja, a matéria orgânica, as fezes dos peixes vão vir no decantador, vai decantar no fundo, aqui vai ter uma saída para, eventualmente, aí uma vez por dia, cada 2 dias, aí isso eu vou experimentar. Eu dar uma descarga desse resíduo mais sólido e jogar aqui dentro. Aqui a gente vai ter uma cama apropriada para criação de minhocas. A ideia é que as minhocas sobrevivem, inclusive eu vou fazer algo aqui para sombrear de algum jeito que o sol também não atrapalhe. Eu já tenho uma ideia, mas vou deixar para mostrar isso conforme eu for fazendo. E a ideia é manter essas minhocas sempre vivas, com a alimentação que será as fezes dos peixes. Então o resíduo sólido aqui nunca vai ser tirado do sistema. Nunca vai ser dado descarga, aliás a descarga vai ser dada, mas aqui dentro do próprio sistema. Então essa água, a ideia é que entra aqui, pare os resíduos sólidos, as minhocas consomem esse material, esse resíduo sólido, o humus fique aqui no próprio sistema,
E a água com esses ingredientes, né, esse adubo, vamos dizer assim, vai seguir o curso pelo sistema, ser devolvido aqui para o SAMP. A priori eu penso de ligar esse filtro, vermifiltro, direto no SAMP, mas pode ser que tenha que fazer alguma filtração intermediária aqui ainda, tem espaço para isso. E aqui, como eu havia falado, mais um filtro com escovas biológicas. Depois das escovas biológicas eu estou pensando ainda um modelo aqui, talvez uma embalagem menor, com uma bombinha de menor capacidade para jogar nas bancadas, nos perfil, porque a ideia é jogar uma água bem limpa. A ideia é que a água, né, vá para o sistema mais limpa, para as bancadas, para o perfil NFT, com apenas os nutrientes e não com resíduos sólidos. Então é tentar filtrar, fazer um sistema aqui para deixar uma água bem limpinha, bem filtrada, uma bombinha menor para devolver para as bancadas. Grosso modo, é mais ou menos essa que é a ideia hoje. E aí a água aqui também será devolvida ao SAMP, e o SAMP vai retornar aqui tanto para as caixas, como lá fora para as camas de cultivo. Aqui, nesse primeiro momento, eu não tenho ideia de montar de novo as outras caixas. Eu não quero fazer nada aqui por cima, bancada em cima das caixas como era antes. Antes as caixas eram enterradas, as bancadas eram em cima. E dificultava um pouquinho uma manutenção aqui, uma circulação. Eu quero ter um espaço aqui um pouco mais agradável, nem que menor. Então, a priori, o cultivo eu vou fazer desse lado. Não vou montar as outras duas caixas aqui num primeiro momento. Vocês observam aí, quem acompanhou o canal antes também, que eu não falei nada do soprador para oxigenação. Eu tenho o soprador aí, tem vídeos aí no canal também de qual ele é, qual a configuração e o funcionamento dele aqui. Por quê? Num primeiro momento também, eu decidi que eu não vou instalar ele de volta, ele vai ficar inutilizado aí. Por quê? Não é que ele não funcione ou não oxigene, não é nada disso. Ele tem um ruído bastante considerável, bastante grande. E quando eu montei aqui, uma das ideias iniciais minha, uma ideia que me agradou muito, é ter um sistema que me traga um ambiente agradável, vamos dizer assim, um ambiente de paz, de tranquilidade, onde eu venho aqui e relaxe, e não que cause algum tipo de estresse. E esse estresse seria o quê? O ruído. Por mais que seja um ruído assim que 10, 20 metros daqui você não escuta, então assim, para dormir, nunca tive problema aqui, meu quarto está aproximadamente aí uns 15 metros de onde eu estou. Vizinhos, nunca tivemos problema com isso, mas eu não quero esse ruído aqui mesmo. Como a minha criação não é comercial, eu não tenho nenhuma ambição que meus peixes cresçam um determinado tamanho em pouco tempo, nada disso, é só um sistema de hobby mesmo. Eu deixei o soprador de lado, a priori eu não vou usar ele, porque eu quero escutar um barulho que vai ser maior, mas similar ao que eu acredito que vocês estão escutando aqui. Que é o barulho de água, não sei se deu para ouvir, mas é o barulho de água que agora está caindo aqui no meu SAMP. Esse barulho de circulação de água é só o que eu quero. Então assim, de uma forma bem resumida, é isso. Eu vou remontar o sistema aqui. E na sequência eu volto e vou mostrando aí para vocês o... Não vou mostrar o passo a passo, como eu tinha dito, porque se você quer saber como montar um filtro, como montar um decantador, como montar um overflow, isso tudo tem vídeo já no canal de quando eu montei o sistema, e eu não vou montar nada muito fora disso. Mas o que for um pouquinho diferente do que eu tinha, né, ou alguma situação que eu mudar aí do que eu falei, eu volto na sequência e vou mostrando aí como está ficando. Agradeço aí muito por ter assistido mais esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.